Ed, Se não é pra vou chamar passar uma bomba aí para vocês. Uma bomba aí no vídeo. Presta atenção. Pode falar, pode mostrar. É por isso que o judaísmo, eu pedi ao Francis para depois passar a mensagem do rabino, é por isso que o judaísmo rabínico, os integrantes, os rabinos do judaísmo, dos judeus ortodoxos, esses que conservam tradições milenares, eles, e foi lá na sinagoga que eu conheci o conceito flaviano, não foi através do Atwell diretamente, não. O Atwell, ele refinou, mas foi na sinagoga que eu desconfiei, que eu ouvi os rabinos falando sobre quem era o Jesus romano, o Messias romano. Foi lá, não foi com o Atwell, não. Então, o que nós falamos aqui, muito longe está de ser uma teoria da conspiração, porque não somente judeus que falam aramaico, que estudam os detalhes da Bíblia hebraica. O que ele está falando é verdadeiro. Agora fala para ele mostrar para esse rabino para mim aí se o Deus de Roma é maior do que o Deus dos judeus. Fala para ele. Porque na hora que ele cita rabinos falando isso tudo, porque na própria Torá diz que eles teriam aquela terra eternamente. E que jamais sairiam de lá, nunca mais sairiam de lá. E jamais estariam debaixo dos pés dos gentios novamente. E jamais seriam envergonhados novamente. Então ele tem que explicar, porque se for assim, nós estamos no caminho certo. Porque uma divindade humilhou a outra. Entendeu? Então, na hora que eles dão esses argumentos aí, eles têm que ir a fundo nas argumentatividades que ele tem. Porque se Roma, se os papas de Roma, se pessoas normais foram lá e escreveram um livro e montaram uma tese que arruinou o judaísmo e colocou o judaísmo em frangalhos e humilhou os judeus na face da terra, o Deus dos judeus é um moleque. O Deus dos judeus é um vigarista, é um vagabundo. E onde está escrito isso na Torá? Que viria um gentil aí tudo e explodiria com eles da face da terra. Ele tem que explicar essa história aí, tá mal contada? Então ele tem que explicar essa historinha aí pra gente. E essa história ele não vai explicar. Porque ele não vai conseguir explicar. O problema é esse. Aonde está escrito isso na Torá? Então eles montam essas teses deles aí, essas narrativas aí, entendeu? E todas elas são derrubadas facilmente. Uau! Veio um ser aqui no mundo que é odiado por todos os lados, inclusive por Roma, né? Roma mente, não fala a verdade. E tem alguns trechos ainda do Novo Testamento que eles passam um pano, né? Era para ser uns trechos mais fortes e eles deixam mais suave esses trechos, entendeu? Então, eles precisam mostrar pra gente. Daí, antes dele estiver falando isso daí, ele tem que mostrar pra gente. Já que ele aprendeu no judaísmo, aprendeu com o rabino dentro de uma sinagoga, ele tem que mostrar pra gente. Aonde que o rabino falou, se é tudo uma mentira, isso foi criado por Roma, foi inventado, se o que eles criaram, o que eles montaram, é mais forte do que o Deus dos judeus. Ele tem que explicar isso aí pra gente. Ed, eu era católico, né? Eu já vi dentro da missa eles pularem linha. Eles pulam linha do evangelho para não mostrar a verdade. Eles não mostram a verdade dentro das missas. Judeus que não aceitaram Jesus romano, eles pensam dessa forma, exatamente dessa forma. E o Francis vai passar depois aí, um rabino, coloca o Dó Leon, um rabino, para ser rabino, são mais de 20 anos de estudo, ele falando o que é que ele acha sobre quem inventou Jesus. E ele vai lhe dizer, Flávio José, através, amando dos flavianos, romanos, é o Messias romano. Não, o que eu tinha que mais falar era isso daí, entendeu? Que não bate, não adianta eles virem com estudo que é facilmente refutado. Vem com uma base sólida, né? Vem com base sólida. Porque vir com essas coisinhas fracas assim tudo, fica feio até para eles. É forte.
Porque qualquer argumentatividade nossa acaba com eles, entendeu? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então eles montam aí o que eles montam, mas entre eles montar e o que a história diz, a diferença é enorme, então não vai adiantar nada. Monta uma coisa sólida, monta uma coisa que vai ser difícil derrubar, entendeu? Não entra, entendeu? Opa, o Scania entrou aí. Boa tarde, Scania. Tudo bom? Você é estelionato, moço. Tá mutado o seu microfone. Boa tarde, estão me ouvindo aí? Opa, estamos. Eu gostaria de ouvir a votação de vocês. Eu não tive tempo de assistir a live no início, mas eu queria entender qual é a sua proposta. Então bora lá. Lucas 1, né? A pergunta é, por que Pragmaton não pode ser, em Lucas 1, assuntos de Estado, estrutura de governo, polis, cidade, a gestão pública, esse assunto que está nesse campo semântico, gestão pública, cidade, assuntos de Estado, pátria. Então, algo que faça referência, de fato, a essa estrutura administrável. Por que Pragmaton, aqui em Lucas 1.1, não pode ser assuntos de Estado? Por quê? Porque é um fato, é a última palavra, né? É aquilo que foi ocorrido, o fato consumado. Eles estavam buscando. Qual é o contexto ali do primeiro versículo? Lucas, né? Ele pegou aquele contexto ali o Evangelho de Lucas, ele foi o terceiro evangelho a ser escrito, assim como Atos do Apóstolo. Os 2 livros foram escritos por Lucas. O que tinha naquela época era Mateus e João, os 2 evangelhos. Estavam ali sendo produzidos, né, que eram pregados na época. Lucas, ele recebeu a missão de Pedro para montar, que foi pipocando novas informações de Jesus, né, naquela época. E ele, como recebeu, ele era médico, né, ele tinha um conhecimento assim, para montar algo, né, que ele tinha gabarito, né, nesse sentido, ele recebeu essa missão de Pedro e de Paulo para montar essa, vou dizer assim, versão 2 do Evangelho, que foi o Evangelho de Lucas. E quando chega nos 4 primeiros versículos, né, que aí tem que ler o contexto, é bem claro que ele está montando um empreendimento, ele está montando algo para explicar aqueles fatos que ele vai decorrer na história. Tanto é que o versículo 5 ele fala, então, naquela época, Herodes, aí ele começa toda a narração, a narrativa, como está ali no texto. E eu concordo. E Herodes era um sacerdote? Herodes era um sacerdote ou Herodes era um rei que se envolvia com assuntos de Estado? Sim, o Herodes ele se envolvia com assuntos de Estado, tanto é que ele tinha cidadania romana e ele entregou Israel para Roma. E por que não pode ser assunto? E por que não pode ser assunto de Estado em Lucas 1:1? Já que você concorda que assuntos de Estados é o tema do Evangelho de Lucas, por que você está dizendo aqui não cabe ser, não pode ser? Por quê? Porque ali é um assunto do povo. Porque o Lucas, ele está dentro de um ministério. Ele não tinha poder político, né? Não é um assunto político. Ele é um assunto jurídico, no máximo. Que é um assunto ali que ele vai expor o que aconteceu com Jesus. Ele recebeu essa função. Porque acontece, no versículo 3, você sabe quem é Teófilo? Ninguém sabe. Não, sabe-se sim. É só você buscar os filhos de Joséfo, ele citou 5 filhos de Anás. Um deles é Teófilo ben Anás. Ele foi sumo sacerdote. Como é que você associa esse Teófilo a esse sumo sacerdote? Como é que você associa? Porque, com certeza, os apóstolos eles não eram bem vistos dentro do templo de Jerusalém, porque eles estavam profetizando a destruição daquele templo, tanto Paulo como os apóstolos, e como que foi escolhido Lucas, que era um médico, que ele não era conhecido, ele tinha total acesso ao templo. Então, isso prova, isso é uma prova histórica, que Atos do Apóstolo e o Evangelho de Lucas foi escrito entre 37 a 42 depois de Cristo.
É isso que você usa para dizer que esse Teófilo é o sumo sacerdote? Não. Se você pegar todos os sumos sacerdotes da época, desde do ano 0 até o ano 70, no ano 37 foi Anás ben Teófilo. Porque o Lucas estava comentando para montar o tratado. Ali. Mas por que quando o autor de Lucas chama o Teófilo, ele fala kratis te Teófile, ele usa um pronome de tratamento que era um pronome de tratamento de uma autoridade romana? Por que ele chama o sumo sacerdote como ele chama um governador romano? Mas aí o que acontece? Naquela época, todos falavam grego. Quando o pessoal fala que não, falava. Não. Quando foi conquistado Israel, os gregos aí, né? Os gregos eles foram entrando com escola ensinando o povo a falar grego. Isso aí é um processo romano, né? Porque não eram os romanos que faziam os estudos, eram os gregos. Os gregos foram lá, foram colocando escolas helenistas dentro de Israel e foi ensinando o povo a falar grego. E isso aí é um pronome de tratamento, como você próprio falou, um pronome de tratamento e é usado. Você conhece alguma outra pessoa que usa Cratiste para sumo sacerdote, para os judeus? Você conhece algum texto que faz isso? Não, essa aí eu vou ficar devendo. Essa aí eu não tenho conhecimento para falar sobre esse pronome específico. Pois é, o Cratiste, ele é utilizado largamente para autoridades romanas. Inclusive, o próprio autor Lucas, vamos chamá-lo de Lucas aqui, para facilitar. O próprio autor Lucas, ele usa novamente, mais 3 vezes, esse pronome de tratamento na obra dele, no conjunto Lucas Atos. Lá em Atos, ele vai utilizar e os personagens estão se comunicando com autoridades romanas. Então, ele diz Cratiste para Félix, para Festo, para governadores romanos. Então, por que Lucas, na obra dele, usa esse excelentíssimo Cratiste, esse pronome de tratamento, para autoridades romanas em todas as outras incidências da obra, e não vai usar. E agora aqui em Lucas 1:1, apenas aqui é diferente, sendo que é um texto disputado. Por que nas outras ele chama Cratiste, uma autoridade romana, e aqui não estaria chamando uma autoridade romana? Bom, porque ele é citado 2 vezes, né? E com certeza esse Teófilo ele abriu para passar informação do Templo de Jerusalém, né? Aí ele chamou de excelentíssimo, no meu ver, nesse caso. Porque se ele está escrevendo um texto que é importante, e esse Teófilo foi citado, né? Foi citado esse Teófilo, ele chamou de excelentíssimo porque ele mereceu. Então, eu vejo nesse sentido. Eu não posso pegar também um texto e jogar para o lado de Roma, que Roma é pouco citado no Evangelho. O Evangelho mostra o que Jesus fez dentro de Israel e mostrou que aquele povo lá de Israel estava errado. Né? O nome dos imperadores Augusto, o imperador Augusto é citado nos Evangelhos? Não. É. Mas aonde que você vê a citação de Augusto? O imperador Augusto é citado no início. Espera aí que eu vou pegar. O imperador Tibério, ele é citado nos Evangelhos? Ele é mencionado? Eu não vejo citação nenhuma. Eu vejo Jesus. Mas aí, Pilatos, é a sua opinião, né? Pilatos, não, então eu vou lhe mostrar aqui. Pilatos é citado nos Evangelhos? Oi? Herodes é citado nos Claro, Evangelhos? claro que Pilatos é. Pilatos é claro que é Pilatos. Pilatos, mas por que Herodes, Pilatos é citado? Tibério. Mas por que Pilatos? Não, Pilatos porque foi o julgamento de Jesus. Então Roma está nos Evangelhos, né? As autoridades estão nos Evangelhos. Claro, porque eles conquistaram Israel. Eles eram o Quírios de Israel era César. Vocês tinham que se ajoelhar, o povo de Israel tinha que se ajoelhar para César, naquela época. E beijar a mão dele. E pagar imposto. Coisa que nunca fizeram o templo de Israel. Nunca pagou dízimo para outro senhor. Foi a primeira vez que Israel pagou dízimo sem ser para Jeová. Então, vamos lá. Então, você propõe que o Teófilo ali é um sumo sacerdote, né? Perfeito. Não, tenho certeza. Certo, você propõe, certo. Então, você tem certeza. E que pragmato não significa assuntos de Estado, não é isso? Não significa. Não, você pode estar tentando introduzir esse texto, mas não concordo com assuntos de Estado. Certo. Por que você não concorda? Me mostre aí 1 ou 2 ou 3 pontos. Eu não concordo por isso, eu não concordo por isso, eu não concordo por isso.
Já que você Porque reconhece... se você pegar um dicionário, eu estou com o dicionário grego aqui, pragmaton, aquilo que foi feito, obra, fato consumado, que é feito ou está sendo realizado, espécie, negócio, transação comercial, assunto, questão a fazer, espécie no sentido forense, questão de lei, caso, processo. Tem vários, e não entrou aí. Se você quer usar no âmbito jurídico, essa palavra era usada. Está dizendo que aquilo ali pode ser usado como âmbito jurídico para defender Jesus, qualquer acusação sobre ele. Sim, então Os apóstolos, eles não eram qualquer coisa. Eles estavam então, muito bem assessorados. Então, como é que seria a sua tradução, então? Vou entrar que eu tenho na própria tradução. Ó, Lucas 1. Tendo, pois, muitos empreendidos por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Ele está deixando bem claro que depois de receber o Evangelho de Mateus e Lucas, ele recebeu a missão de organizar os fatos que se cumpriram entre o apostolado. Que ele foi a terceira edição do... Ok, vamos lá. Então você diz que ali é fatos e os fatos que se cumpriram. Mas como é que fatos se cumprem? O que se cumpre são profecias, são predições. O que se cumpre é algo que foi estabelecido no passado, uma profecia, por exemplo, um oráculo, e alguém vai e cumpre aquilo. Então, esse verbo aí, ele significa cumprir nesse sentido. Até, como é que você pode... o plerô, né? Vem do verbo plerô, que é cumprir. Como é que você explica que fatos estão se cumprindo se fatos não são profecias? E nem predições? Perfeito. Toda a história, quando passa por um âmbito, por exemplo, Cleópatra, ou qualquer pessoa que virou famosa na história, César, vai haver várias versões dos fatos. Aí nós temos... Isso é jurídico, tá? Você entrar no âmbito jurídico, você tem que saber se cumpriu ou não cumpriu. Qual a versão do fato correta? Lucas está deixando bem claro que aquilo ali se cumpriu, o que ele falou, em versão jurídica. Que aquilo ali é um documento jurídico que em defesa de Jesus. Então, se está escrito ali, se cumpriu naquele evangelho dele. Ele organizou todo aquele evangelho, ele estudou o que ele ia falar, porque já passaram muitos anos, já passaram 47, né? Porque claramente João e Mateus, que foram o primeiro evangelho que estava em vigor, que foi até Paulo recebeu esses evangelhos, apenas esses dois, não pipocaram o conhecimento que estava fora dos evangelhos, ele tinha que inserir ali. Então, isso foi o sentido dessa frase. Ele empreendeu, ele montou, ele recebeu essa missão de refazer o evangelho, não é refazer, seria uma nova versão, com os fatos que não estavam nos outros dois evangelhos. Essa é a minha visão. Sim, mas você disse que os fatos que se cumpriram. Como é que fatos se cumprem? Fatos acontecem. Fatos acontecem. Como é que eles se cumprem? Ele testifica que cumpriram. Se ele fala que Jesus ele foi morto no madeiro, outro fala que ele foi morto numa cruz, você fala, qual que foi a verdadeira cumprimento desse fato? Foi na cruz. Então, ele provou que foi na cruz. Já tem gente que fala que foi no madeiro. Mas esse Lucas aí, ele está lá na cruz também? Não, quem se cumpriu o fato que sobre Jesus, o herói do Novo Testamento, o rei do Novo Testamento, que só tem um. Se você for em 1 Crônicas 9, tem vários reis do Velho Testamento. Agora, no Novo Testamento... Lucas, eu entendi, o Lucas, ele está na cruz, junto com Jesus. Não, você falou que ele está na cruz. O Lucas, ele está lá? Não, eu estou falando que o fato da cruz que se cumpriu sobre o rei do Novo Testamento, Jesus Cristo, é o que está escrito ali em Lucas. Mas o versículo 1, ele diz assim, os fatos que se cumpriram entre nós. O Lucas está se colocando no meio. Você disse que... De um ministério. Não, ele está colocando no meio do ministério daquele livro, o Ministério da Salvação. Aí é um ministério que Pedro recebeu de Jesus, pós ascensão ao céu. É um ministério, um apostolado. Eu peço a você aí, leia aí Lucas 2:1, é possível? Pode. Lucas, capítulo 2, versículo 1. Depois que Lucas inicia, ele vai começar esse capítulo aí falando de alguém. Leia aí. O que tem? E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César para que todo mundo se alistasse. Perfeito. Qual o problema disso? Ok, esse César aqui é o Tibério César. Ele está falando do Tibério César. Agora veja aí o Lucas 3, aliás, é o Augusto. Agora Lucas 3:1, que vai falar do Tibério.
E no ano 15 do Império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos, presidente da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Tureia, e da província de Tetacotíris, e Lisanias, tetrarca. Perfeito, ele está citando todos. Então, Qual o problema? então veja, quando eu lhe perguntei, o imperador Augusto e o imperador Tibério são citados nos evangelhos, você disse não, eles estão aqui. Então, isso aqui você está mostrando a gente, a todos nós, que assuntos de Estado faz parte do evangelho. Olha o que ele fala aqui, ó, Tibério César, Augusto, Pôncio Pilatos, num versículo só ele fala de Tibério, de Pôncio Pilatos, de Herodes, do irmão Filipe, que era tetrarca na região da Itureia, ou seja, ele vem trazer uma narrativa, inclusive uma preocupação, veja que está nos evangelhos aqui, que o Herodes estava de perder o reino dele, por isso que ele mandou matar os primogênitos. Então, isso é assunto de interesse estatal. Não, perfeito, mas porque Roma já estava soberana nessa época. A gente tem que citar, não pode citar ali os sumos sacerdotes, nem a teocracia. Então, não é estranho que assuntos de Estados esteja no versículo 1 também, já que você reconhece que esse é o tema do Evangelho. Concorda? Não, o tema ali é bem claro, você leu os 4 versículos, ele montou aquilo ali, ele foi até Teófilo e ele para buscar a verdade, porque estava pipocando coisas que não estavam nos 2 primeiros evangelhos. Se não estava no primeiro evangelho, por exemplo, se pegar Lucas 22 não está nos 2 evangelhos, que é a Páscoa. Teve histórias ali que não estavam nos 2 primeiros evangelhos, ele inseriu ali. Porque foram palavras que não foram citadas. Se você pegar João 6,1, eu quero que você me explique o que significa a palavra tauta em grego, na sua opinião. Uma pode estar se referindo a uma pessoa, a um objeto, pode estar se referindo a um ser. Certo? E tudo isso que você falou aí, lhe ajuda em que aspecto para você negar que pragmaton seja assuntos de Estado, ali em Lucas 1.1? Como é que porque isso são fatos jurídicos. Eu acabei de... Você está levando para um âmbito nacional, como se fosse um aristocrático. De um presidente de governo. Esse dicionário que você leu aí, que dicionário é? É do Bíblia Interlinear nefbrasil.org. Certo. Você leu outros dicionários? No momento, não. De qual, não. Certo. Nos outros dicionários, prevê assuntos de Estado. Affair of State. São dicionários em inglês, principalmente os que estão em inglês, eles prevêem essa acepção. Além disso, que mais importante do que isso, é que outros autores utilizam essa palavra com esse significado que eu coloquei na minha tradução. Você sabia disso? Não conhecia. Pois é, tem vários autores, tanto autores do século I a.C., como no primeiro século, eles utilizam, Filo utiliza, Dionísio de Halicarnasso utiliza, Flávio Josefo utiliza, o autor do livro de Esté, os autores dos livros de Macabeus, primeira, segunda, terceira, quarta, utiliza amplamente, pragmatam como assuntos de Estado. Leia-se, governo, cidade, país, gestão pública, coisa pública. Então, esse assunto que tem a ver com a administração pública está correlacionado com pragmaton. Pragmaton foi utilizado dessa forma, porque aí está no genitivo, plural, ele foi utilizado largamente por diversos autores, ao longo de toda a literatura greco-romana. Então, esta palavra, tendo sido utilizada por esses autores, o que é que lhe bate o martelo e diz assim, Scania, ela foi utilizada por outros autores, mas aqui ela não cabe. Pronto. Por que aqui em Lucas 1 ela não cabe? Se você próprio viu Tibério aqui em Lucas, se você próprio viu Augusto aqui em Lucas, Pilatos, Herodes, o Filipe, se os assuntos dos evangelhos é julgamento, pagamento de imposto, destruição de templo, destruição de Jerusalém, exílio dos judeus, cerco de Jerusalém, guerra de 70, Jesus disse que não veio trazer a paz, veio trazer a guerra, a espada.
Então, se isso aí está nos evangelhos, o que causa estranheza, assunto de Estado, está no versículo 1º. O que causa estranheza para você? Não tem estranheza nenhuma, porque o contexto total ali dos evangelhos, você pegar Mateus 1 até o último capítulo de Mateus 28, pegar João 1 até João 27, pegar Lucas também, todos eles mostram as narrativas de Jesus. E quando você cita, ele não veio trazer a paz, e sim a espada, e ele continua falando que eu colocarei irmão contra irmão, primo contra prima. O sentido da palavra de Jesus é o evangelho. Quando você passa essa palavra, se você não souber evangelizar sua própria família, se você não souber evangelizar os seus próximos, quem é você para evangelizar o mundo? Como a maioria dos hipócritas são. Eles preferem ficar igual lá gritando nas sinagogas, nos templos, ficar gritando, só que dentro de casa está tudo errado. Esse foi o sentido daquela palavra de Jesus. Por isso que corromper o evangelho, como Pedro falou lá, que ele concordava com Paulo, que muitos tentavam subverter os evangelhos de Paulo, como que é muito acontecido aí, falar mal dele pra caramba, porque eles distorcem as verdadeiras palavras. Porque não adianta vir aqui com versículos isolados para cima de mim, porque eu conheço todos os contextos ali do evangelho. Quando você cita Macabeus, ali claro que ele vai usar como assunto de Estado, porque é um Estado teocrata de Israel. Ali cabe como uma luva. Porque aí está falando de reis, levitas e sacerdotes, que eles são o clero e eles mandam no povo. Ali cabe como uma... E você não pode usar o grego para falar de hebraico. Quero texto em hebraico no original. Quando Jesus fala, Jogoi, que um dono de uma vinha mandou os seus servos para pegar o dinheiro dos vinhateiros, os vinhateiros foram lá, bateram, mataram, depois o dono mandou seu próprio filho, aí os vinhateiros foram lá e matou o filho do dono. Aí o dono da vinha disse assim, pronto, todos serão exterminados, porque mataram meu próprio filho. Isso significa o quê, essa mensagem de Jesus? Significa o quê? Mas isso é simples, é pegar a parábola do joio do trigo. Já leu a parábola do joio do trigo? O pai plantou os gentios no mundo. Depois veio o inimigo... Da vinha. Vamos focar no da vinha. Tá, vamos na vinha. Ele não falou exterminar, ele não usou essa palavra exterminar. Ele disse que ele fez o despojo de um povo e entregou na mão de outro povo, gentios. Isso foi quando? Isso foi na cruz. Na cruz? Você já leu Colossenses 2? Você já leu Colossenses 2? Os judeus morreram na cruz? Não, você está querendo botar em 70. Você sabe por que os judeus... Você sabe o que é os zelotes? Você sabe o que os zelotes fizeram? Os zelotes, os sumos sacerdotes, eles prepararam uma guerra contra Roma. O estopim da guerra não foi os romanos. Como é que aconteceu em 8 de janeiro agora? Eles tentaram entrar em Roma lá e fazer uma manifestação. E o que aconteceu? O romano não é nada bobo, né? Eles tiveram que massacrar eles por causa disso, porque eles não queriam pagar impostos. Quem faz uma guerra vai ter que aguentar a guerra. Eles fizeram a guerra. Você pode pesquisar aí os confrontos contra Roma, 77, foi estopim. Eles fizeram a guerra, sofreram a guerra. E Jesus profetizou isso. Que iria acontecer isso porque eles não queriam pagar imposto. Deixou bem claro naquela... Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Eles não ouviram esse aviso de Jesus. Porque se o cidadão judeu pagava imposto, se o comerciante judeu pagava imposto, por que o templo judeu não devia pagar imposto? Isso não muda. Céus e terras passaram, minhas palavras estão. Tudo que acontece no sol volta a raiar, do mesmo jeito. Eles não mudam. Os judeus eles vão manter esse pensamento eternamente. Pode falar aí. Eu acho que eu estou satisfeito. Eu acho que eu estou satisfeito. Oi? Eu acho que eu estou satisfeito com a conversa. Eu queria ouvir o que você tinha a dizer, você expressou o que você tinha a dizer, eu lhe fiz algumas perguntas. Você quer me fazer alguma pergunta sobre Lucas 1? Quer me fazer alguma pergunta, alguma coisa? Pode falar alguma coisa. Eu tinha que falar também. Que eu tinha. Certo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta novamente aqui. O imperador Augusto e o imperador Tibério estão nos evangelhos? Estão. Ali você me mostrou ali, eu tinha esquecido desse texto aí. Estão. Certo.
Então, assunto de Estado está também nos evangelhos, não é isso? Sim, nesse sentido aí sim, ele demonstrar que quem estava ali mandando na época. Beleza. Estou satisfeito com a sua resposta. Obrigado aí pela oportunidade, viu, Jogói? Nada, tamo O junto nosso aí. canal também está com as portas abertas. Quando você quiser aparecer que a live for aberta, você será bem-vindo e bem recepcionado. Beleza, obrigado. Bom, é isso, pessoal. O scanner aí do canal Ave Roma entrou aí, né? Fez a percepção dele da realidade. E aqui no canal, né, a gente expõe tudo, né? E tem essa de não mostrar ali o evangelho, ele quis mostrar ali a parte do Augusto. Concordo ali. Tiribicando na Blatsai, Jetchessio, Naciassácia, Sussaia.